Sobre Fundo Verde, Ministério da Cultura apresenta, em letras amarelas e brancas, Sonho e Glória, os 100 anos do Ipiranga. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Produção Indômita. Apoio Movie Art 3D. Patrocínio Comil, Cavalete, Cadeiras Profissionais, Triel HT, Brastelha, WTEC, Perfil Metais, Que Chique Móveis. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Um filme de Patrick Menegaso. Dia ensolarado. Um carro preto percorre uma via pavimentada e passa por um prédio antigo, árvores e condomínios. No volante, um homem dirige. Erechim, 2024. Vista aérea da cidade e de um estádio de futebol. Em uma rua, torcedores de uniformes verde e amarelo. Uma bandeira listrada de verde e amarelo tremula sob o estádio. Fachada do prédio. Em uma parede, o brasão do time Ipiranga Futebol Clube, fundado em 18 de agosto de 1924. Em locais diferentes, homens são entrevistados. A arquibancada lotada. Na cabeça de um menino, o brasão do time pintado de verde. Pessoas atravessam uma via. A tela escurece. O carro preto percorre uma via. O ano de 2024 a gente sabia que Adilson seria um Luiz ano diferente, né? Um ano do atual presidente do centenário. Ipiranga. Então a gente precisaria ter resultado dentro de campo. Aí o primeiro campeonato do ano, o Campeonato Gaúcho, a gente entrou, até começou muito bem, uma vitória contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé. Em um jornal, jogo Ipiranga difícil, estreia né? fora de Mas casa no Gauchão. deu a tonalidade daquilo que a gente queria para o ano, né? Depois, infelizmente, nós tivemos uma sequência de empates ali, que acabou nos complicando na questão da pontuação e tornando o campeonato difícil. Em alguns momentos até ficamos ameaçados pelo rebaixamento, mas aí veio a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, já a equipe foi muito bem. Os dois grandes jogos contra o Clube Atlético Paranaense na terceira fase da competição. E na sequência aí o grande campeonato do ano, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, aquela que dá o acesso à Série B. E aí nos quadrangulares nos credenciar para buscarmos o acesso, que é o grande sonho do nosso clube, da nossa comunidade, né? Principalmente nesse ano fantástico que é o ano do centenário. A tela escurece. Em letras brancas, Fundação. A minha relação com o Ipiranga vem Anete de Amorim 100 anos Pesini, atrás. O neta meu do fundador avô José foi Maria Amorim. um dos fundadores e também o irmão dele, Foto: José de Maria nome de Amorim. Nilo Amorim. E a minha avó, Ercília de Francesco Amorim. Foto: Todos participaram com aquele grupo que fundou o clube. O meu avô, segundo os relatos e manuscritos, Luciano Tedesco, Erechim, neto do fundador em Teodoro 1918. Tedesco. Fotos em preto e branco da Traz cidade. consigo, primeiramente, a família, né? E junto uma bola de futebol. Com essa bola de futebol, ele, com seus pares, solicita a terraplenagem da Praça Júlio de Castilho para fazer o primeiro campo de futebol. Fazendo o primeiro campo de futebol, tem que existir o primeiro time de futebol, que é o Brasil Time. Mas esse time, ele dura 1 ano, 2 anos, ele é extinto, ele Fotos em preto é e para a branco do formação do time. Ítalo brasileiro. Os do Ítalo brasileiro vão formar o Ser Atlântico. Aí começa o vírus do futebol Erechim. Não existiria Atlântico 14, Brasil da Cezena, Ipiranga, se não houvesse a bola de futebol, que o avô Teodoro Tedesco trouxe no ano de 1919. O Ítalo Brasileiro, que era o clube social também que tinha, era uma Anete. sociedade meia fechada, mas para descendentes de italianos. Veja, meu avô chegou em Erechim em 1923, né? Ele veio de Santa Catarina. Fotos antigas do E a interior minha de avó Erechim. chegou em 1922, vinda com a família dela do Espírito Santo. Então eram assim pessoas que estavam recém-chegando. Eles foram a esse jogo de futebol na praça hoje Júlio de Castilhos. E aí o meu avô descreve que eles viram a superioridade do Ítalo brasileiro sobre o Esporte Clube Rio Branco, começaram a torcer por esse time, né? Começaram a incentivar o time. Aí o pessoal da cidade não gostou e saiu uma briga muito feia. Joga uma partida, um púgilo,
uma briga nessa pelada. Documento da origem e datilografado. fundação do Ipiranga. O pessoal vai pro hotel da cidade, que existia na época, Luciano. e passando a ação, dirigir-se ao amplo salão de festa do antigo e já extinto Hotel Central. E Foto do fizeram Hotel uma Central. reunião, naquela mesma reunião já foi definida uma diretoria, o diretor eleito, ele foi empossado imediatamente, ele foi eleito diretor, tesoureiros, secretários. Aí os relatos e tal, os manuscritos do vô, que na tarde de 18 de agosto de 24, após uma pelada, né, pelas 18 horas, o Ipiranga foi fundado. Foto, um grupo de homens, sobre fundo preto em letras brancas, as Legionárias. As Legionárias, José Adelar segundo a Goudi, pesquisa jornalista. que eu fiz, foi uma torcida feminina que surgiu pelo lado do Ipiranga, e uma das fundadoras foi a dona Ercília Amorim. A minha avó foi uma das fundadoras das Legionárias, Anete. que era uma torcida organizada, composta só de, na época, Foto do moças. grupo. Né? Na época, minha avó estava com 17, 18 anos, mais ou menos. Ainda não era casada com meu avô, eles eram namorados. E a função desta torcida Foto dos era jogadores. angariar fundos para o clube recém-lançado. Elas vendiam botões de rosas na frente do estádio, onde estádio, a gente diz estádio, mas na verdade eram campos de futebol, né? Vídeo antigo do estádio. Aconteceu que, coincidentemente, minha avó foi a primeira moça a conseguir vender um botão de rosa branca, que era o que elas vendiam, né? Para o Ipiranga. Sobre uma mesa e uma máquina de escrever, em outro jornal As antigo. Legionárias, pelo que eu já pesquisei, ela foi fundada em 1924, no mesmo ano que surgiu Ipiranga, em seguidinha já foi... Valmor já José surgiu. Vance. E esse grupo acompanhava sempre a torcida, a equipe, onde quer que eles jogassem aqui na região, com essa função. Também Vídeo das elas Legionárias. faziam campanhas, vamos dizer assim, para conseguir novos adeptos de sócios para o clube naquela época, né? Era mais isso aí, a função delas. Que elas brigavam com as rivais do Atlântico, os Valmor. atlantistas. E muito interessante que daí na segunda-feira elas estavam, uma boa parte daquelas moças, senhoritas da época, estavam trabalhando juntas numa empresa muito conceituada em Erechim, que era do Solo e Pó no Céu. Mas no campo eram rivais, não inimigas, só rivais. E brigavam quando às vezes esquentava um pouco o ônibus, era de sombrinha, uma na cabeça da outra. Porque era muito comum naquela época, as mulheres iam com um Foto das chapéuzinho, mulheres. dourado, com bordadinho, vestido longo e um sapato adequado para a época. E os homens iam chamado de fatiota, que é o terno. Terno, gravata e um social. Era um evento social e ao campo de futebol. E que eu já pesquisei no Rio Grande do Sul, tenho certeza absoluta que é a torcida organizada mais antiga do Rio Grande do Sul. Vídeos antigos. No Brasil ainda não tem essa informação. Mas provavelmente foi a primeira torcida organizada feminina do Brasil, ou entre as primeiras. Sobre fundo preto em letras brancas, Montanha. Vídeo em preto e branco. Uma partida de futebol. Estádio da Montanha, década de 1930. Nelito Noal, ele foi goleiro do Ipiranga. José E Adelar. ele dizia que um grupo de amigos decidiu formar esse clube e constituí-lo como campo de futebol onde estava localizada a montanha. Aos sábados à tarde, quando eles não trabalhavam, então eles iam passar Foto os do sábados campo. da tarde e os domingos plantando grama, fazendo churrasco, enfim, e batendo uma bolinha e tal. Né? Uma bolinha, deve ser um balão pesado de couro, né? Da época. A partir daí, o Ipiranga comprou o terreno no hoje bairro Ipiranga Anete. e construiu o Estádio da Montanha, que nada mais é do que um pavilhão de madeira ao estilo e molde inglês, com dois lados bem determinados para as torcidas, né? Como meu avô foi um dos fundadores Luciano. do Ipiranga, ele possivelmente 2 vezes, e é fato isso, presidente do clube 26 e 45, e na presidência do clube, está aqui o convite, ó, de O 45, convite em um jornal antigo. foi inaugurado o pavilhão Getúlio Vargas. Então, para ver como é interessante isso aí, e eu não tenho essa notícia ou o estádio Getúlio Vargas,
como o Ser Atlântico era baixada, Foto era do time. montanha, né? Sempre foi montanha. Ipiranga sempre foi na montanha. Nós saímos aqui da João Pessoa a pé, ou de caminhonete, na carga da carroçaria Foto dos torcedores. dos vizinhos para assistir o Ipiranga lá na montanha. Então o nome era montanha. A primeira vez que eu assisti um jogo do Ipiranga, Faz sinal de aspas. eu tinha 9 meses. Foto de Anete bebê. E a partir daí eu ia praticamente em todos os jogos, que naquela época era domingo, né? Aos domingos. Não eram muitos que se faziam, era principalmente contra o Atlântico. Então tinha os Foto, famosos Anete, criança. Atlangas e bastante rivalidade. A gente que era criança ficava sentado ali junto ou ficava correndo na frente, que entre esse pavilhão e o alambrado tinha um bom espaço para brincadeiras, né? Mais tarde, durante a minha adolescência, eu ia com as minhas amigas também. E claro que a gente ia ver mais para ver os jogadores do que o jogo em si, né? Com certeza isso, né? Este foi propriamente José Abelar. o início do futebol de campo do Ipiranga, com 11 atletas, com fardamento, com cor, com distintivo, com nome. Vídeo em preto e branco de um jogo no Estádio da Montanha, década de 1930. Estabelecido lá no Estádio da Montanha, porque a cidade onde o estádio ficava, que se chamava Estádio Presidente Vargas, na comunicação popular era o Estádio da Montanha, né, que em relação ao resto da cidade ficava no alto. Quando eu comecei aqui, eu comecei lá na montanha. Mário Mujica da Lá era Silva. bom de jogar, o gramado era bom. Ex-zagueiro e Um ex-capitão. pavilhão muito bonito, no modelo desse estádio antigo da Inglaterra. Foto E lá antiga do a gente tinha time. muita proximidade, assim, do Mujica jovem próximo do entre os torcedor. jogadores. A tela ficava pertinho. Ali era bom, eu gostei, fiquei 2 anos e meio jogando 3 temporadas ali. Ali foi uma época muito boa, que o torcedor, ele comparecia ao estádio, nos treinos, os caras sempre cheios. Vídeo em preto e branco, uma partida de futebol. No tempo da montanha, ou da baixada, ou do 14 Paulo de julho, Vitor Esquenato. existia sempre o torneio início. Filho de Hermes Esquenato, onde que cônsul. 14 de julho, Ipiranga Fotos e vídeos antigos. Atlântico faziam esse torneio início. Às vezes também nesses torneios eram convidados o Taguá e um de Passo Fundo, o gaúcho de Passo Fundo. Pé com a chuteira pisa em uma bola de futebol. Um rapaz amarra o cadarço da chuteira. O pé está apoiado sobre a bola. Sentado em uma cadeira e com a bola na mão, o rapaz observa a bola. Do lado de fora de uma casa, sentado em uma escada solitário, o rapaz se levanta e faz embaixadinhas. Entre José Pegosso e a Bento Gonçalves. Vladimir José Santin, naquele atleta estádio, amador, quando menino, inclusive torcedor. em companhia até do Hamilton Dreves, que hoje é narrador, dentre outros. Toda a vida me criei lá, nós amávamos aquilo lá. Dentre as famílias que residiam lá e eram lindeiras do estado de Ipiranga, a família Massinhã, né? Na visão de quem vem de Aratiba para Erechim do lado esquerdo, e por lado direito, na época, era a família Pauletti, que é para onde se imaginava que pudessem vender para ampliar o estádio. Essa família não quis vender, o clube resolveu se mudar aqui para baixo, né, para o estádio daqui, que ficou um outro mundo, né? O Colosso da Lagoa daqui, lá era o estado da montanha. Né? Então o portão de entrada era bem nessa rua, digamos assim, praticamente na metade da quadra. A bola lá nos Pauletes, eu sei porque o velho era padrinho do meu pai, era uma guerra, a bola não voltava, era um desespero. Eles tinham tela alta, tudo protegido, mas sabe, futebol é futebol, era uma folia toda vez que ia para lá. Lembrar que aquela bola antiga César Tadeu Stanisłaski, torcedor e curador. Assim. Então, inevitavelmente, uma hora ou outra ia uma telha, alguma coisa. Então, quando ela conseguia pegar a bola, ela não devolvia. Né? E aí isso foi desgastando a diretoria, os jogadores, treinadores, Vladimir. toda a comissão técnica que obrigou a mudança. Lá no estádio da Montanha, o Ipiranga, então, viveu boa parte da sua vida até José Abelar. 1970, quando ele acabou indo de mudança para o Colosso da Lagoa. Sobre fundo preto em letras brancas, Olha, eu atlantes e cheguei ao longo da adversários. pesquisa chamando José a banda do Abelar. nosso Grenal. E, na verdade, ele se tratava de um clássico que ele dividia não apenas 2 clubes rivais, ele acabava dividindo pessoas, famílias, empresas, mas no Fotos em sentido de preto e cada um branco. focar para o seu time. E o Café Grossotinho era interessante, o pessoal se separava, não se misturava.
A direita entrava um e a esquerda outro. Os neutros ficavam no meio, que era o pessoal da 14 de julho, e os que não gostavam de futebol. Mas era bem, não sentavam juntos. Mas era uma coisa assim que mexia uma semana inteira, especialmente com as duas emissoras de rádio da época. Ilustração, bandeiras do Ipiranga e do Atlântico. Enfim, era o assunto da cidade. Antes de ir trabalhar no empreendimento do Ipiranga, Antônio Celso Bastian Weber, eu concluí ex-dirigente neto de Antônio Weber, ex-presidente. No Rio de Janeiro, e fui até a Rádio Erechim falar com o Euclides Tramontini, que era o gerente da Rádio Erechim, pioneira ZYF7, da qual o meu pai tinha sido um dos fundadores, e pedi para fazer alguma coisa lá. Então eu me dirigia aos domingos à montanha ou a Baixada, e daí o jogo fotos antigas das partidas. Eu dava as informações. E daí, falando com o Tramontini, nós resolvemos pendurar numa das janelas da Rádio Erechim, fachada, edifício que ficava Fazolo. ali no edifício Fazolo, 2 gaiolas. Uma gaiola de um cardeal, que estaria representando o Atlântico, e na outra gaiola, então, um canarinho, que era o Ipiranga. As rádios já no sábado à noite tocavam o hino dos 2 clubes, faziam algum comentário, né? Que o meu avô participava já também como comentarista. Então já a atmosfera já aquecia no sábado. Eu me refiro à Rádio Fotos. Erechim, Chico Dias ao microfone. Que era chamada Rádio A Pioneira, que é de 1947, dia 2 de julho, e também a Rádio Difusão, que veio, se não me engano, em 1960. José então, essas Adelar. duas rádios tinham setoristas e tal, nos 2 clubes. Na semana de clássico, o Ipiranga tinha por praxe ir concentrar em Barão de Cotegipe, e o Atlântico juntava suas malas, enfim, e ia para Três Arroios. A rivalidade, assim, hoje, atual, o pessoal não tem uma noção do que era um Atranco. O Atranco, para mim, um dos maiores clássicos do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. Porque era só 2 times da cidade, tinham 14, mas não tinha uma torcida como tem. E nunca formou um grande clássico, assim, contra o 14. E o Atranco era esperado fotos por dos dias, times, por meses, assim, o jogo, o próximo, o revanche. Eu quero ressaltar que o termo Atlanga José Adelar. ele foi encontrado na pesquisa feita no jornal A Voz da Serra no dia 18 de setembro de 1948. Era a véspera de um clássico e num artigo escrito pelo senhor Ervino Nering, ele assinou um artigo chamando para que os torcedores comparecessem no domingo, no dia 19, para prestigiar o clássico Atlanga. Foi a primeira vez que eu encontrei na imprensa ou em rádio, enfim, o termo Atlanga. E a partir daí ele se popularizou, né? O nosso adversário sempre foi o Atlântico. Luiz Felipe de Marque, né? Tobata, ex-presidente. Fotos. O 14 a gente se dava mais um pouco. Clube 14 de julho. Mas a dificuldade nós tínhamos no Atlântico, nós tínhamos... Em outra, time do Atlântico. Nós nunca se damos bem. Tanto é que fizemos 200 reuniões para fazer a coligação, se juntar, né? Chegava na hora, não dava certo. O Ipiranga queria o amarelo e que eles entrassem com o verde, daí... que eles também eram verde e vermelho. Sempre tinha um quê, um porém, né, que não deu certo. Até que o Atlântico parou com o futebol. Aí começou a funcionar. Olha, no levantamento que nós realizamos, né, eu encontrei 175 clássicos Atlântico. Desses 175 clássicos, José Adelar. O Atlântico venceu 77, o Ipiranga venceu 57 e nós tivemos 41 empates. Quero observar que dentro desses 175 clássicos, eu os pesquisei de 1937 até ao final de 1976. No início de 1977, o Atlântico fechou o seu departamento de futebol e nunca mais retomou. E o Ipiranga, ao longo de 1977, também fecharia o seu departamento de futebol. Em 1981, num torneio cinquentenário da cidade de Carazinho, o Atlântico e o Ipiranga foram convidados a participar desse torneio. Então eles montaram 2 equipes praticamente amadoras, às pressas, em 1981, e se encontraram 2 vezes. E os 2 deram empate. Um no Colosso da Lagoa
e um na Baixada Ruba, lá no Atlântico. Então, dentro desses 175 clássicos, estão esses 2 clássicos de 1981. Mas os Atlangas oficiais realmente foram até o final de 1976. Quando eu cheguei aqui, o Atlântico disputava a segunda divisão. Eles criavam aquele campeonato da cidade. Nós jogamos muitas vezes contra o Atlântico. Umas vezes ganhava, outras vezes perdia, empatava. Mas eram uns clássicos muito bons, porque o Ipiranga disputava a primeira divisão e o Atlântico era a segunda. Mas o Atlântico sempre teve um time muito bom, que era o clássico, a rivalidade, coisa que hoje não tem mais rivalidade. Em 1967, uma lembrança muito boa, Ipiranga se campeão do estado, e a cada 10 minutos, para provocar os atlantistas, eram feitos uns espolcados de foguetes. Fato curioso, foi o primeiro Atlanga jogado exatamente no dia 25 de abril de 1937, no quilômetro 10, Estrada Velha, para Getúlio Vargas. Participaram 6, 7 equipes, e eles fizeram um sorteio para ver quem jogava contra quem e quem perdia ia caindo fora. E o primeiro jogo sorteado foi Atlântico e Ipiranga. O jogo acabou com vitória do Ipiranga de 3-0. O jornal que era do grande Estevam Carraro, ele anunciou que o resultado entre Atlântico e Ipiranga foi 0-3 em favor deste último. Ou seja, não precisa dizer mais nada. O grande clássico, além do Atlanga, o outro grande clássico era Ipiranga e Gaúcho Passo Fundo. Valmor. Esse era um ferrenho. Era um clássico assim, tremendo também, dava muita briga. Encartes de jornal. Tanto aqui como lá. E nesse jogo aí foi à noite, novembro de 73, estava transcorrendo normal, num escanteio, subiu o Pontes, que eram os famosos irmãos Pontes, eram 3 irmãos, 3 zagueiros, os 2 jogavam no Gaúcho, um já estava no Inter. Houve um empurrão ali, e aí o nosso goleiro Valdir desentendeu com o Pontes e começou uma briga generalizada. Quem começou a briga, para ser bem sincero, foi o nosso goleiro, Mujica. Valdir. Bateu no escanteio. Fotos do jogo. Muito viril. Ele foi contra o corpo do Valdir. Nosso goleiro, o Valdir não gostou. E aí deu um tapa, uma bufetada, e aí fechou César o tempo. Tadeu. Na verdade, nós estávamos divididos. Um lado a torcida do Passo Fundo e o outro nosso. E nós estávamos ali, um xingando o outro, né? E aquela folia, entre nós não deu a mínima bronca, nem coisa nenhuma. Era aquela gozação. E aí, quando em jornal, foto do jogo. Por conta, o rolo estava feito. O Valdir pegou a bandeirinha de escanteio e começou a ir para cima de todo mundo. E todos os jogadores... Valmor. Fechou o tempo com todos eles, com exceção do Mosquito, que era o lateral, a ponteiro esquerdo. Como ele estava voltando já de uma suspensão, ele não quis ser expulso de novo. Daí ele ficou à parte e não foi expulso. Os outros 21 jogadores, 11 do Ipiranga e 10 do Gaúcho foram expulsos. Ali foi injustiça, porque muitos jogadores não participaram da briga, tanto nós como do Gaúcho. Mujica. Foram poucos que participaram da briga. Foram injustamente suspensos. Mas ali foi uma briga violenta, sim, mas foi foi rápido, compreende? Então quer dizer que quem levou a pior foi os Gaúchos, né? Nós éramos quantos? 6, 7 contra 3, 4 Gaúchos, os outros jogadores Gaúchos não se meteram na briga. Quando se deu a confusão, Luciano. Eu já estava na tela, sem camisa, cabelo comprido, tentando pular para dentro para participar. E outras pessoas. E 3 dias depois, tanto o Gaúcho como Valmor. nós tinha sequência do Campeonato do Gaúcho naquela época. O Ipiranga foi disputar com a Juventude de Guaporé. E não tinha muito plantel. Então juntou gente da base, os reservas, até o Pedroca não tinha jogado nesse jogo, provavelmente por lesão ou por opção do treinador, jogou lá e foi contratado de um ex-jogador chamado Remo Badalotti, que jogava na 14 de julho, mas já tinha parado há tempo de jogar. Naquela época era mais fácil fazer os contratos, não precisava de tanto tempo. E por sorte, ou por categoria ou capacidade, venceram 2-0. Na volta tinha uma grande festa na cidade, foram receber na entrada da cidade com foguetório, foi um grande evento. Deu um time misto e venceu, era bom time os Juventude lá de Guaporé. Então foi um jogo que marcou e eu acho que não tem nenhuma situação no Brasil com 21 expulsos, nenhum jogo. Eu nunca vi isso. É uma coisa inédita que aconteceu isso em Erechim.
Sobre fundo preto em letras brancas, incêndio, uma lareira acesa, galhos e tocos queimam na chama. Com um atiçador de brasas, Antônio Celso mexe na lareira. No ano de 1960, nós morávamos na rua Aratiba, um pouco mais de quadra distante da sede social do Ipiranga Futebol Clube. E fomos acordados pelo barulho que se fazia ouvir, e daí todos saímos de casa e daí vimos chamas enormes vindas da Rua Alemanha e para lá nos dirigimos. Era a sede social do Ipiranga que estava pegando fogo. Meu pai, sendo presidente em 1960, Paulo Vitor. houve um incêndio. E uma das coisas que ficou marcadas na minha vida e na minha família, no dia do incêndio nós estávamos na sacada de casa com minha mãe. Imagens difusas da cidade. E meu pai prontamente foi lá ao incêndio. Então foi uma das coisas que marcou muito na nossa infância. Eles inclusive conseguiram salvar algumas taças, algumas coisas, eles conseguiram salvar. E eu conheci a famosa taça do campeonato estadual de amadores. Anete. Estava assim numa redoma de vidro, era uma taça, como é que eu te dizer, de desenho comum. Ela tinha a parte de baixo, a parte de pedestal bem comprida e em cima a forma de taça mesmo para segurar com duas mãos. Essa foi queimada no incêndio que eu também assisti. Local da antiga sede do Ipiranga. Chorar. E daí o fogo, infelizmente, consumiu toda a sede social do Ipiranga. E foco no momento antiga em da que sede. Nós estávamos ali, ao mesmo tempo, extasiados pelas chamas, nós escutamos um estrondo Antônio enorme, Celso. que era o pavimento superior, onde era o salão de baile do Ipiranga. Fotos antigas. Que despencava, inclusive um belo piano de cauda que lá existia e que ecoou por toda a Rua Alemanha ali. Um homem ao piano. Ele está na penumbra de um ambiente deserto. A imagem fica desfocada. O homem cabisbaixo ao piano. A tela escurece. Em letras brancas, o Colosso. Que a pessoa que idealizou a construção do Colosso José da Lagoa, Adelar. o senhor Dionísio Esganzerla, ele me confidenciou, e eu devo acreditar nisso, o projeto inicial foi fazer um estádio novo para o Atlântico. E o presidente do Clube Esportivo Recreativo Atlântico na época era o senhor Estevão Carraro, dono do jornal A Voz da Serra, discutiu com a direção do Atlântico e eles chegaram à conclusão que não era viável para o Atlântico abraçar esse projeto. E daí procurou a diretoria do Ipiranga, Pedro Brockman, que era presidente do Ipiranga na época. Foto de Pedro. 1963, aceitou a ideia. Antônio Celso. E daí então foi criado um plano que permitisse a arrecadação de dinheiro. E daí o plano era vender títulos patrimoniais para que, em arrecadando dinheiro, se construísse o estádio. Porque Esganzerla, ele trouxe vídeo antigo, uma visão nova de como fazer um marketing para um clube de futebol. Nessa campanha foi incluído, como estímulo ao pagamento pontual das mensalidades, sorteio de automóveis. Até então não se fazia, tu não imaginava em sortear um carro. Tu sorteava um carro uma vez por ano, mas não toda semana. Então só isso eletrizou a cidade e não interessava se tu era do Ipiranga ou do Atlântico, tu comprava o título porque tu pensava no carro. Fotos antigas. Eram 5, as Kombi, Vilmaguete e rádio, que era extremamente útil naquela época para toda a população, todo mundo via rádio. E chegou a ter em torno de 50 mil sócios, compradores de títulos patrimoniais de todo o sul do Brasil. Era a credibilidade disso aí, porque o pessoal realmente, no sorteio via federal, entregava todos os carros. Em 69, quase no final já da inauguração, o governo federal, a Receita Federal, interrompeu esses vendas de títulos patrimoniais. Quando o governo fechou, proibiu
a venda de títulos, Luiz Felipe. Nós teríamos concluído o Colosso da Lagoa, porque o Colosso da Lagoa não foi Foto concluído. antiga do estádio. Foi concluído o campo e as arquibancadas, mas ele tinha mais, o complexo era maior, tinha hotel, tinha outras coisas naquela área que ainda o Ipiranga detém atrás do estádio, né, que são mais de 23 mil metros de área que tem lá. Né, que era ter piscinas, um ginásio, essa parte não, infelizmente não evoluiu porque por falta de verbas. Vídeo em preto e branco. Em um terreno, maquinário semelhante a um trator florestal derruba árvores. A primeira árvore na ervateira a ser derrubada no terreno onde será construído o Estádio Olímpico do Ipiranga Futebol Clube. Entre eles, lá, a comissão... Paulo Vitor. Existia a comissão de finanças, tá? E a comissão de, entre aspas, a comissão de obras, ou a comissão central, como se chamava. Existia a comissão central e a comissão de finanças. Em cada uma delas, com 6 ou 7 integrantes e mais a diretoria. A comissão central era presidida pelo Dr. Gladstone Foto e vídeo Márcico. antigos. A comissão de finanças era presidida pelo senhor Hermes Campagnolo. Foto antiga de Hermes. E Oscar Abal era o presidente. Eu sou neto de Oscar da Silva Nunes Abal. Marcelo o seu Peixoto Oscar Abal. Abal foi o presidente que Neto do ex-presidente conduziu Oscar a diretoria, Abal. que vislumbrou a construção e a inauguração do Colosso da Lagoa. Vídeo Antes disso, ele já antigo. era presidente, foi o presidente da diretoria que teve o acesso ainda em 67, 68, lá quando conquistou o primeiro acesso do Ipiranga. E a partir daí eles vislumbraram a construção do estádio e... Foto, Meu pai foi Abal um e um cara grupo que, de homens. dentro do contexto do Ipiranga, Paulo Vitor. todo dia ele ia ao estádio acompanhar a obra. Uma das funções dele era ver se a obra estava em andamento, estava correto ou não, junto com as empreiteiras, essas coisas assim, tu entendeu? Numa ocasião, com Antônio o estádio Celso. em construção, nós tivemos aqui em Erechim Foto de uma jornada arquibancada. dos médicos. E daí meu pai, como orador oficial do Ipiranga, entusiasmado pela magnitude da nova casa do Ipiranga, declarou a certa altura desse discurso dele: nós nos orgulhamos dessa nova casa de esportes do Ipiranga Futebol Clube, nesse estádio que nós já o denominamos de o Colosso da Lagoa. Isso porque no terreno onde foi construído o estádio existia na época uma lagoa. A inauguração oficial considerada foi Valmor. dia 6, abertura. Essa é que é a data oficial. Mas o jogo inaugural foi isso aí, 2 de setembro de 1970. Foi logo depois da Copa de 70, 3 ou 4 meses. A Copa acho que foi em junho, julho. O Ipiranga foi em setembro, se eu não me engano. Vídeo Veio de um o jogo. Santos, né? O Santos do Pelé, Cruzeiro, que tinha Tostão, Piazza, Independente da Argentina, Taguá de Getúlio, o Atlântico, Grêmio e Inter e Botafogo. Fotos dos times. E Jairzinho, né? O furacão da Copa. Foi durante um mês, foram vários jogos. O pessoal às vezes só lembra daqueles grandes jogos, mas teve também esses, o primeiro Atlanga, Em off. no Colosso da Lagoa, também fez parte da programação de inauguração. Foi 4-1 para o Ipiranga. O primeiro gol do Colosso da Lagoa foi o Rei Pelé. Uma placa gol de homenagem. 40 dele. E o primeiro gol do Ipiranga foi o jogo Ipiranga 3, Esportivo 2, na preliminar de Botafogo Internacional. O Botafogo de 5-2 do Internacional. Valmor. A tocha olímpica foi ideia do dirigente, trazer uma tocha olímpica lá da montanha pro Colosso Foto da Lagoa. antiga. Veio em cima do carro de bombeiros e uma multidão atrás, jogadores e jogadores, a base. E ficou durante o período da inauguração, ficou essa tocha lá. Foi uma festa bonita, teve inauguração de placas e de serramentos. Eu tenho fotos da minha avó descerrando placa, discursando. E a gente acompanhou isso aí tudo. Na época era um estádio grandioso. Vídeo antigo do para estádio. todo o Brasil, praticamente. Na época era o maior do interior do sul do Brasil. O comentário no Brasil é que a cidade cabia dentro do estádio todo, 35 mil pessoas, né? Imagina que um estádio desse porte, em 1964 ele começou aqui, imagina, são 60 anos. Bem, meu primeiro contato com Marcelo. o Ipiranga e meu avô como presidente
na história do Ipiranga foi numa das minhas incursões na casa dele, lá que eu frequentava bastante, passava muito tempo lá, e eu gostava de estar brincando lá 6, 7, 8 anos de idade na biblioteca lá, e mexendo lá na papelada, nos livros, abri lá ilustrações de um menino em uma biblioteca. E me desfraudou aquelas flamas que os capitães trocam antes dos jogos do Pelé, do Santos, do Pelé, que era tão conhecido. Foto antiga de Sérgio Benito, Pelé e Abal. Em Erechim, no Ipiranga. E aí descobri que meu avô tinha sido o presidente daquela diretoria que vislumbrou e fez nascer o Colosso da Lagoa. Sobre fundo preto em letras brancas, Pelé. Em um corredor com pouca iluminação, um homem de terno caminha. Ele para diante de uma porta com o número 23. Pois é, depois de tantos anos, eu volto aqui nesse hotel que hospedou Pelé. Francisco Aliás, Basso estou Dias. aqui no quarto onde ele mesmo se hospedou. Radialista. Aqui eu realizei com ele uma entrevista que durou alguns minutos antes do jogo ainda de inauguração, na noite do dia 2 de setembro de Fotos 1970, e vídeos antigos. quando Pelé esteve aqui em Erechim, acompanhando o Santos no retorno da seleção brasileira da Cidade do México, quando foi campeão do mundo. E aquela noite foi inesquecível, não só para a população de Erechim, mas de toda a região do Alto Uruguai. A partida inaugural foi Santos e Grêmio. O Santos acabou vencendo por 2-0 e o gol 1040 foi marcado pelo Pelé, Eu me recordo que o estádio ficou praticamente lotado. E eu estava aqui nessa cadeira Rogério com meu Alberto pai. da Silva Vim Ramírez, assistir o jogo ex-goleiro. do Pelé. E na hora do hino nacional, Neurodaci. a gente conseguiu pular o muro. E professor e atual delegado do clube FGF. Aqui, onde conseguimos ver todo o jogo. Eu, com 11 anos de idade, vi ele fazer o gol naquela goleira ali. Que ele acertou um chute. Foto antiga do Grêmio. Goleiro do Grêmio, marcando o gol 1040. Foi uma emoção muito grande. Minha, da torcida. Rogério. Quando o Pelé fez o gol, eu lembro que o jogo foi paralisado. Porque a Rádio Tupi de São Paulo, Francisco. ela tinha como prefixo 1040. E houve até uma solenidade, parou o jogo, entrou o representante da emissora com uma camisa 1040 nas costas e vestiu o Pelé. Fotos. E eu, naquela ocasião, não perdi tempo, invadi o campo e colhi algumas palavras dele, Na arquibancada, Rogério observa o campo. Neuro comemora sorridente. Foi o primeiro gol do Colosso da Lagoa, Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Vai lá, Francisco. Muito obrigado. Mais uma vez, um abraço. Saiu o melhor 1040. E esse povo bom, esse povo que já mereceu mais de 50 vezes, o povo gaúcho, o povo de Erechim, meu abraço. A tela escurece. Noite. Chove. Os chuviscos aparecem sob a luz de um poste com lâmpada dupla. Um ônibus percorre uma via deserta. A água escorre pelo asfalto. Um semáforo pisca. Dia nublado. Um estádio de futebol Colosso da Lagoa deserto. Pelo que eu estudei a história, pelo que eu vi e acompanhei de longe, foi feita uma grande festa, Era João Aleixo Bruschi, ex-presidente patrono. Festa, mas também era para dar lucro, Só que não foram felizes na data. Foi em setembro, dia 2, 3, ali nesse período. E choveu. E também li que o valor dos ingressos também eram caros. E daí afastou aquele público, algo que se pretendia. E daí deu bastante prejuízo. Comprei o carnê e participei de todos, assisti todos os jogos. Luciano. Desde a inauguração até a última. Muita chuva. No jogo do Santos com o Grêmio não choveu. No meu ver, ele não teve sucesso. Mujica. O público foi fraco. Porque quando eles inauguraram, nós, jogadores, nós achávamos que nós ia inaugurar contra o Santos. Foto antiga do time. E eles mudaram. Aí colocaram, como ele falou, era outro. Eles mudaram totalmente. Que nós pensávamos, vamos jogar contra o Pelé, contra o Santos. Nosso time era bom, sabe? Claro que não ia ganhar do Santos, mas nós ia fazer uma boa partida. Aí eles mudaram os planos. Nós colocaram em preliminar, Não nesse jogo não teve preliminar. Teve preliminar no outro jogo, que foi Internacional e Botafogo. Depois jogamos nós contra o Taguá, contra o Atlântico. Quer dizer, quem tem que inaugurar é o dono do campo.
que é o Ipiranga. Né? Então, deixou para Grêmio Santos, Internacional Botafogo e assim por diante. Né? Quer dizer, nós ficamos aqui frustrados. Né? Quando o Santos veio para cá, Valmor. foi feito o convite, eles ficaram surpresos, porque o valor que foi oferecido para eles, que era 100 mil cruzeiros na época, era muito superior ao que eles ganhavam no exterior. Porque naquela época o Santos disputava jogos em praticamente década de 60 e até 70, jogos em todos os continentes. Vídeo antigo de Pelé. Eles vieram. Só que foi feito um contrato que tinha que dar aval, segurança para, antes de entrar no campo, tinha que acertar os 100 mil cruzeiros. Quando o Santos chegou aqui, levaram no hotel para eles entrarem em campo. Para poder se recuperar, teve que vender parte do patrimônio, João. que foi o campo da montanha, né, uma pena, e também um lote aonde que estava uma vez construída a sede social Local do clube. da antiga sede. Eu comecei Álvaro como Andrés, jogador Tite. amador por mais de Ex-jogador, uma década, ex-preparador e depois físico como e conselheiro. profissional, e depois fiz 6 anos como preparador físico. Isso, então, dá um número, dá um universo de jogos incríveis, né? Fotos e lá eu antigas só de tive, eu Tite. cresci muito. Acho que o meu filho nasceu no Colosso da Lagoa. Eu constituí uma família no Fotos Colosso da família Lagoa. Andrés em um jornal. Tamanha era a influência do clube na minha vida, no meu dia a dia. Equipe de transmissão na arquibancada. Um senhor narra o jogo ao microfone. Vai chegando, tocou pro Tadei, dominou. Eu tinha um sonho desde menino, como a maioria dos meninos, de ser jogador de futebol profissional. Eu lembro que a primeira vez que eu vim fazer o teste aqui no Ipiranga, eu saí de Rondim e a gente veio em cima de uma caminhonete D20 para fazer Sandro o Carlos teste no Sotiri, Ipiranga. ex-jogador. E na verdade, com a minha idade, já com 18 para 19 anos, nos dias de hoje já é um pouco velho, ultrapassado, já era para começar. Então praticamente eu não tive base. Quando eu cheguei no Ipiranga, eu fiz o primeiro teste e fui aprovado. E foi uma das maiores alegrias que eu tive, chegar em casa e falar para o meu pai, que era um sonho também do pai, do meu também, né? Que ia começar uma história no Ipiranga de Erechim. Eu acredito que foi no ano 92. Eu lembro que a gente morava aqui no estádio. Eu morei dentro do Colosso da Lagoa. Tite. Fiquei 4 anos morando ali. E hoje eu tenho orgulho do meu passado. Tite entra em um dos cômodos do Colosso da Lagoa. Ele chora. Muita emoção. Retornar aqui depois de muitos anos, não tem como não sentir Local onde Tite morou por 4 anos. lágrimas. Porque aqui vivi um período no glorioso e na minha trajetória dentro desse querido clube e fez eu ter uma carreira. Então, é muita emoção, muito sentimento e voltar aqui depois de Na parede, um muitos colchão anos, encostado. mais de 2 décadas, é pura emoção, puro sentimento. Sobre fundo preto em letras brancas, ídolos do passado. Times, elencos de décadas, teve um que Valmor. é muito comemorado, é a década de 40 e 50, que foi campeão do Amador, campeão estadual do Amador. Era lá naquele lá, o jogador símbolo era o Marimba. Fotos antigas do time. Quem viu ele jogar disse que era extremamente habilidoso. Ele tinha sempre uma redinha na cabeça que era o símbolo dele. Olhou foto de Ipiranga, alguém com uma redinha na cabeça é o seu Marimba, que é tio do Dunga, capitão do Tetra da seleção brasileira. O outro grande elenco foi em 67, o time lá da montanha, tinha o Alcino, que era um grande goleiro, tá na história de Ipiranga. Foto, rapaz de Pedruca, braços cruzados. Foto. Tinha jogadores importantíssimos naquela era, treinado por Altino Nascimento. Eu fui amiga do Mujica, conhecida naquela época, tinha um time. Anete. Tinha o Mujica, tinha o Ney, tinha o Fernando, tinha o... Fotos antigas. O Bira, o Paulinho. Esses eu joguei quando eu cheguei aqui, quando eles foram campeão em 67. Joguei em 68 com esse pessoal, Zé Carlos, Lindomar, Cavalheiro, Plínio, Mujica. Eu cheguei a jogar com esse time. Era um time maravilhoso. Eles jogavam que era uma beleza. E o Mujica, eu acho que foi o melhor back, que se chamava na época, que hoje é zagueiro, né? Era o melhor que tinha no Ipiranga. A bola por ele não passava.
já estava muito bem naquele período com uma equipe que tinha o Valdir, saudoso Valdir, grande goleiro, né, que atuou muito aqui no estádio, o Cuca, já falecido, o Mujica, né, grande zagueiro, talvez um dos melhores zagueiros que pisou no gramado do Colosso da Lagoa. E tinha Cito, Paulo Ferro, já falecido, Paulo Borjão, irmão do Paulo César Carpegiani, jogou também aqui no estádio Colosso da Lagoa. Mariotti, um grande centroavante. Então teve outros nomes também importantes, né, que eram ovacionados pela torcida, jogadores que disputaram o Campeonato Gaúcho da Série A nos anos 70. 74, 75 também tinha uns times muito bons de Ipiranga. Valmor. Aí eu ressalto Vista aérea do estádio Colosso da Lagoa. Nosso capitão, que jogou durante 10 anos no clube. Mujica, no centro do campo. Jogador, capitão, ele foi, uma época, 74, foi por um período curto, treinador também. O Mujica, para mim, se não é o maior, eu acho que é um dos maiores símbolos de Ipiranga. Pela trajetória dele como pessoa, como atleta. Ficou em Erechim, acompanha Ipiranga até hoje. Rogério. Vai no estádio, a gente encontra ele ali. Então, o Mujica é uma pessoa que ele se tornou um ícone do Ipiranga, né? Sob o céu claro, Mujica observa o estádio, sobre fundo preto e letras brancas, 1977. Em 1974, por intermédio do professor Barbosa, que também fez parte do Ipiranga, ele juntou vários meninos daquela época de Erechim que gostavam do futebol e jogavam futebol para montar um time base, primeiro, bem dizer, time base para disputar o campeonato estadual de juvenil. Daí nós começamos a treinar juntamente com o time do Ipiranga. Foto em preto e branco do time, um grupo agachado e outro de pé. Então nós tínhamos um time bem formado e esse time, em 76, a grande maioria foi profissionalizado, né? Eu, o Capela, o Vilmar, o Valmor, o Lambari, o Ferrinho, né, o Clóvis, o Canhotinho. Daí começamos a querer fazer parte de uma história do Ipiranga, porque nós, desde gurizada, a gente sonhava em participar do Ipiranga. Em 1977, a gente estava com esse time muito bem montado, já muitos tinham se profissionalizado. Tínhamos certeza que nós tínhamos um futuro muito grande. Mas por algumas razões que acontecem dentro do futebol, o Ipiranga não teve um bom ano em 1977. Em 77, o Ipiranga, por questões financeiras, fechou. Naquele ano e o ano anterior e nos seguintes, muitos clubes do interior fecharam. Houve uma crise muito grande e aos poucos, cada ano era um ou dois que fechava seu departamento de futebol. O clube manteve sua diretoria, sua estrutura, mas sem departamento de futebol. Ou seja, sem futebol, que é o carro-chefe de qualquer time. Principalmente depois da metade do ano já se ouvia algumas coisas. A boleirada mais antiga do Ipiranga, como você diz, aqueles já sentiam mais, porque eles já tinham salário, alguns com carteira assinada. Mas que nem nós que tínhamos subido a recém, a gente queria, era só jogar futebol. A gente queria concretizar o nosso sonho. Então a gente não dava muita bola, como se diz, para aquilo que você comentava nos bastidores, né? Na verdade, para a maioria de nós fomos pegos de surpresa. Apenas a gente ficou sabendo naqueles dias ali que a gente ia fazer o último jogo, um amistoso, e depois o Ipiranga ia encerrar as atividades por um tempo. E fechou para se realinhar, para pagar suas dívidas, para se reorganizar. Dia, visto do alto o entorno do estádio, veículos trafegam por uma via pavimentada. 2 pessoas caminham por um corredor. Um corredor deserto e com pouca iluminação. Em um vestiário, uma toalha pendurada. Luz do sol entra pelas frestas de um basculante. O local deserto e com pouca iluminação. Banheiros enfileirados. A luz é apagada e uma porta é fechada. Dia, no campo do estádio, a rede de uma trave de gol amarrada e suspensa. Uma ave passeia pelo centro do campo gramado, as arquibancadas desertas. A bandeira do time é puxada para baixo e recolhida. Um homem de chapéu fecha um portão. A tela escurece. Sala de cinema. Pessoas assistem a um jogo antigo no telão. Em uma das cadeiras, Valmor. Este é o Ipiranga Futebol Clube de 1974. Dr. Gilmar Rubiniche Valmor. Foi a retomada do departamento de futebol. Ele foi presidente na época.
Sobre fundo preto em letras brancas, 1981. O senhor Luiz Pungan, um ipiranguista histórico, José juntamente com Adelar. o senhor Hermes Esquenato e juntamente com o senhor Marinho Kern, eles procuravam uma maneira de fazer com que o clube voltasse com o futebol. E eles foram até o Dr. Vilmar Rubinich pedindo para que ele colaborasse para a retomada das atividades do futebol do Ipiranga. Aí eles disseram: se o senhor aceitar, a partir de agora o senhor não é só sócio, como o senhor é presidente. O Dr. Vilmar, que era um desportista, sempre foi, aceitou. Imediatamente ele teve o apoio de outras pessoas, ele implantou daí um plano de sócios, foi formando uma equipe com atletas amadores de Erechim e da região. Foto antiga do time. Que voltou na forma de amador, com auxílio, o Mujica nessa época retomou o futebol para ajudar o clube, ele voltou. E o treinador era o Pedruco, outro jogador símbolo nosso, por coincidência os dois uruguaianos. Valmor, em jornal, um ex-craque, Pedruca para técnico do Clube Verde e Amarelo. 84, e aí começou novamente por uma quadra de sócios. Quando reiniciou não tinha ninguém, aí começou a aumentar. Em jornal, reerguimento do futebol erechinense. Pago as despesas e foi indo até voltar em 89 ser campeão da segunda divisão para voltar à elite do futebol gaúcho. Foram 12 anos de luta. Com jogadores aqui da cidade, aqui da região do Alto Uruguai, jogadores que Machado trabalhavam durante o dia, treinavam à noite e no final de semana iam para os jogos da divisão de acesso. Então nós tínhamos aqui caminhoneiros, atletas que trabalhavam em instituições bancárias, então eram diversas profissões, eles não eram exclusivos do futebol. Dá para citar aí alguns jogadores, Éptio, né, o Edson, Hamilton José Drius, radialista. Dinho, Hermes, Perim, Scolari, esse pessoal todo, né? Jussi, Gerson, enfim. Era uma galera aqui da nossa cidade, aqui da região. Rogério. Assim como foi uma tristeza aquele encerramento de 77, foi uma alegria ver o Ipiranga retornar. João entra no saguão do Colosso da Lagoa, cumprimenta um homem e uma jovem. E em 88, quando eu fui presidente, daí realmente nós profissionalizamos o clube, né? João. Aí disputamos a segunda divisão para tentar voltar para a elite do futebol gaúcho. E isso aconteceu no ano seguinte, em 89. Também foi um feito muito grande. Conseguimos, naquela oportunidade, liderar o campeonato. Né? Na verdade, a classificação quase veio lá em Venâncio Aires. Ganhou o jogo lá por 2-1 e nós fomos jogar contra o São José em Porto Alegre. Se o Ipiranga vencesse aquela partida, foi um jogo à noite, já estaria na divisão principal. E o Ipiranga ganhou. Uma atuação de luxo de Luiz Freire. Para mim, um dos melhores meias que eu vi jogar. Transmitir esse jogo aí, e aí, meu amigo, chegamos aqui em Erechim, foi uma coisa extraordinária. E depois tivemos, então, a finalíssima aqui no Colosso da Lagoa. Aqui o Ipiranga jogou contra a equipe do Guarani de Cruz Alta, né? E nós ganhamos de goleada, 4-0 para o Ipiranga, o estádio praticamente lotado. Foto, Antônio Dalprá e uma multidão. O presidente que conseguiu colocar o Ipiranga de volta à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Fotos Foi antigas. Foi um momento muito importante. Luiz Felipe. Para mim, pro clube e para a cidade também. Sobre fundo preto em letras brancas, anos 90. Em um jornal, foto de 3 jogadores. De 94, Paulo Gaúcho, com 24 gols. Depois nós tivemos o Ailton, conhecido por Queixada, foi 16 gols, se não me engano. E o terceiro, 96, o Sandro Gaúcho. Isso foi 3 anos na sequência e ficou muito conhecido em todo o Brasil, lá, que o Ipiranga é o time dos matadores, dos centroavantes. 3 grandes jogadores. Treinador, sem dúvida, Paulo Poletto. No meu tempo, Paulo Vladimir. Poletto marcou um tempo bom no Ipiranga também. Foi um time mágico lá, 94, 95, 96. Adilson. Aquilo realmente cativou. Então a gente ia pro Colosso e ficava muito feliz porque você sabia que a equipe ia vencer, ia ter gol do Paulo Gaúcho, ia ter comemoração. Foram anos realmente mágicos do Ipiranga, né? Foto oficial do time. Sobre fundo preto em letras brancas, a segunda grande crise. Só que, por ter feito esses grandes times, também a conta ficou grande. João. Né? E a crise começou a rodear o Ipiranga nos anos de 96, 97, 98. Aí sim, aí despencou, né? Mas por que isso? Porque
Até então tinha a lei Zico. Os clubes tinham mais ascendência sobre os jogadores. A influência dos empresários era menor. Em função de ter entrado em vigor a lei Pelé, os empresários já não tiveram mais por que usar os clubes. E vamos dizer de passagem, né? Que usavam os clubes de barriga de aluguel. Haja visto que o Ipiranga tinha sido citado na CPI do futebol por causa disso. Aí um empresário que estava participando e tal, chegou em princípio de 98 ali, pegou e simplesmente saiu fora porque achava que não precisava mais do clube mesmo, né? E os nossos compromissos onde ficaram? Aí começou a crise e foi indo. Nós, quando achava que estava já no fundo do poço, tinha mais um passo para dar. Naquela época eu era presidente do conselho, né? E o presidente, eu posso dizer o nome, era Antônio Oldra, né? O Tite estava recém chegando, ele tinha treinado um time não sei aonde, ali na Serra e tal. Ele não tinha o nome que tem hoje, claro, né? O Ipiranga contratou Edson, o técnico que foi da seleção brasileira. O Tite veio para Erechim para treinar o Ipiranga e não fez uma boa foto campanha. Antiga de Tite. Mas ele teve um enrosco aí com o jogador. O nosso artilheiro e ídolo da torcida, na ocasião, era Paulo Gaúcho, o jogador que decidia os jogos para o Ipiranga. E o Tite, não sei por que cargas d'água, resolveu deixar o melhor jogador do Ipiranga no banco. E aquilo foi uma birra do técnico, não foi um jogo só, foram diversas partidas. E aí se criou um climão, né? Aí no vestiário. E daí teve esse jogo fatídico aí e fomos jogar contra o Caxias. João. E perdemos o jogo, né? No final do jogo, o Paulo Gaúcho teve a feliz ideia de dar uma entrevista logo para uma rádio lá de Caxias e usou uma expressão parecida aí de que treinador burro ou cabeça de bagre, coisa parecida ali. O pai lá ouviu e no outro dia a situação foi essa. Ou saiu eu ou saiu o jogador. Aí tomamos uma decisão de mandar embora o jogador. Nos custou caro isso aí e tal. E logo um mês depois, por causa que um outro jogo que não deu certo, foi dispensado o Tite. Aí nós fomos jogar contra o Sandro Sotile, o Atlético Carazinho, em Carazinho. E a gente acabou perdendo o jogo, 2-1 contra o Atlético Carazinho. No retorno, todo mundo voltava junto, até a imprensa voltava com nós no ônibus. E o presidente Antônio Oldra foto de Antônio falou, Oldra. Infelizmente o time está mal, não está jogando, temos mais 2 jogos em casa, quem vai assumir vai ser o Guilherme Maculi. E o foto Tite de não faz mais parte da sequência de trabalho. Aí, em 99, infelizmente, por causa dessas coisas todas, nós caímos. Da primeira, fomos para a segunda, né? Me lembro até hoje esse fato. Foi lá em Santo Ângelo. Jornal, o time perdeu a vaga para Santo Ângelo. Da equipe de Santo Ângelo. Precisávamos de um resultado positivo e estava sendo ele até os 30 minutos ou mais do segundo tempo. Aí levamos um gol que nos derrubou. Aquele dia parece que o chão despencou debaixo dos meus pés. Manchete. A derrota representou a desclassificação do Ipiranga. E daí a coisa foi piorando, né? E daí chegou em 2002, foi o último presidente, né? Aí o que ocorreu? Como eu era presidente do conselho, né? Não tinha para quem deixar a chave. Daí eu tive que assumir, né? Mas eu tinha vontade de fechar a porta e jogar a chave pela janela e virar as costas e tchau. Qual era o problema que nós tínhamos? Nós tínhamos uma dívida na época de 1,5 milhão. Planilha com valores das dívidas. Causas trabalhistas, causas comuns aí e empréstimos de terceiros. Nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou cuidar das contas ou tocar o futebol. Pela afinidade que o seu Chico Pungan, à época, que era meu vice-presidente, tinha com o Barão. Fotos. Nós oferecemos para o Barão, se ele quisesse usar para suas práticas de educação física, fazer o bom uso lá do complexo. A coisa prosperou. Em 1º de setembro de 2013, nós fizemos um comodato com o Barão, né? Foi assinado de 2003 a 2011, 8 anos. Já nos aliviou. Nós deixamos de lado, no caso, o futebol e fomos fazer essa parte ali administrativa de resolver os problemas que existiam. A tela escurece. Parte externa da arquibancada desgastada. Um portão enferrujado e fechado com uma corrente e um cadeado. Um piso com cerâmicas quebradas. No interior do Colosso da Lagoa. Móveis empilhados. Água escorre por um cano. Naquele momento em que iniciou a parceria, eu acredito que foi o pior momento do Ipiranga. Porque a equipe já não tinha futebol há algum tempo. Marli Bertotti, assessora de imprensa Ipiranga Barão. Não havia nem gramado no estádio e havia dívidas, né? A ponto de
haver a possibilidade do estádio ser leiloado. Nessa época que eu fui procurado, né? José Antônio Essas Expúcio. pessoas que me procuraram, elas me pediram, né, para poder vice-presidente ajudar. do clube e ex-diretor financeiro. Uma vaquinha, como a gente diz, né? Para poder pagar essa causa trabalhista, para nós revertermos a situação do clube. Porque senão, naquele momento, nós teríamos perdido o estádio, o clube, que já tinha uma pessoa que tinha já arrematado o clube. Né? Mas nós tínhamos um prazo e nesse prazo nós conseguimos reverter a situação. Na época, então, o Ipiranga aceitou ceder um terreno para o Barão, porque o Barão tinha interesse em construir um ginásio de esportes, e em troca disso, o Barão pagou a dívida mais urgente do Ipiranga e mais ou menos acalmou ali aquela situação mais dramática. E junto com isso também, o professor Valério Schilo, ele sonhava em ter cenas futebol de um jogo. E aos poucos, muito aos poucos, se começou um projeto que lá na frente tinha o objetivo de colocar o Ipiranga de novo na primeira divisão do futebol gaúcho. Num primeiro momento, se precisou trabalhar a estrutura do estádio. Fotos. Então, foi feito várias melhorias, várias reformas, começando pelo campo. O campo tinha... Um homem ia para a grama do campo. Um matinho de 1,5 metro, mais ou menos. Então, roçar, plantar grama nova, cuidar, enfim. A própria estrutura física ali, arquibancadas que tiveram que ser restauradas, a pintura Fotos do da estádio, reforma. Banheiros, vestiários, túneis. Uma coisa que foi bem legal e que foi uma obra, assim, acredito que tenha sido a obra mais vultuosa da reforma ali em si, resolveu o problema do alagamento do túnel. Então, desde que o estádio existia, quando chovia, o túnel alagava. E eu, como engenheiro, que fui o responsável técnico, nós fizemos uma valeta que teve um lugar que deu mais de 3,5 metros. Fotos da obra. E levamos aquela água e drenamos tudo lá, fizemos tudo o que precisava fazer para resolver esse problema. E foi um problema que foi resolvido para sempre, né? Marli. Um problema que sempre existiu e que, de repente, agora não existe mais. Então, a gente trabalhava em sistema de voluntariado. Vídeo antigo, pessoas 50, entram no campo. 60, 70 pessoas. O Valério, ele tinha essa capacidade de trazer as pessoas para dentro da sua empolgação. O trabalho do Barão, em parceria com o Ipiranga, já tinha alguns anos. Nós já estávamos há 2 ou 3 anos disputando a segunda divisão com o objetivo de chegar na primeira. E, num determinado momento, a gente foi surpreendido com uma notícia de que o Valério estava muito doente, que ele tinha um câncer. Fotos de Valério. E as perspectivas, o prognóstico não era bom. Naquele momento em que a gente soube que o prognóstico não era bom, a gente tinha a esperança de que ele pudesse ver o Ipiranga subir. Porque era aquele ano. Ele dizia que era. Era o ano que ele tinha marcado para ser dentro daquele cronograma que ele tinha desenhado. E aí o Valério, ele faleceu antes que a gente esperasse. Antes do prazo dado pelos médicos. E aí foi um baque. Foi um baque que, num primeiro momento, desestruturou. Mas eu acho que ele era tão bem quisto e as pessoas estavam tão envolvidas nesse projeto que todos que continuaram, e ninguém desistiu, continuaram por ele. Quadro, foto de Valério. E a gente seguiu. A gente seguiu e até que chegou o dia do jogo que daria pra gente a passagem para a primeira divisão. E aconteceu. Aconteceu e a gente subiu e teve desfile em carro de bombeiros e foi muito legal. Cenas do desfile. E acho que a gente devia isso pro Valério, sabe? Porque se a gente embarcou no sonho, o primeiro a sonhar tinha sido ele, sabe? Foto, Poleto e Valério. E foi muito legal. Pois é, a incumbência caiu nas mãos da Tere e a gente que achava Fotos que com Terezinha se Schilo. sentia um pouco desconfortável em frequentar esse ambiente masculino do futebol, acabou tendo que entrar em vestiário, acabou tendo que, sabe, andar por todos os ambientes e conversar com todas as pessoas. O Poleto continuou sendo técnico, a equipe continuou junto, como sempre foi, mas a gente entregou o Ipiranga, então, na primeira divisão,
com uma boa estrutura e com o reconhecimento da comunidade, sabe? Sobre Fundo Preto em Letras Brancas, fim da Era Barão. Como nós recebemos o clube em setembro de 2011, nós não conseguimos nos preparar convenientemente para enfrentar o campeonato de 2012. E daí, quando nós se damos em conta, não deu como nós queríamos e caímos também. Mais um período difícil nosso. Bebe de um copo. É isso aí. Nós temos umas coisas que muitas vezes a gente, quando tá lá José Antônio e vai começar o jogo, a gente fica naquela. Olha, Luiz Felipe. Isso aí é o seguinte, depende do momento que tu tá. Tu olha lá pro campo e você vê a bandeira enrolada. Tem gente que acha que se a bandeira tá enrolada, nós vamos perder. É, porque a bandeira enrolada vai dar problema. Nós temos que ir lá e desenrolar essa bandeira. Que quando tu tá atravessando um momento que tu não tá bem, tu acredita até em Papai Noel. Aí a camisa, botaram a camisa branca. Não, tem que ser a listrada. Usar aquela camisa da sorte, quantas camisas dão sorte, né? Camisa do Ipiranga é verde e amarela. Um ano aí que a gente, tava difícil e não sei o que lá, daí começamos a apelar para tudo que é lado. Muitas vezes o resultado acontece porque ele tem que acontecer. Aí levamos o padre, fomos buscar deu banda. Isso aí é uma crença. E quando tu tá fragilizado, que tu tá meio mal, tu acredita nessas coisas. Já espalhamos sal grosso lá nas goleiras, espalhamos sal grosso em todo o estádio. Mas isso aí tudo foi feito a vida inteira. Mas que hoje não vai ser o nosso dia. Sobre o Fundo Preto em Letras Brancas, um time nacional. Não se imaginava o Ipiranga disputando Copa do Brasil, o Ipiranga disputando o Brasileiro Série C, buscando até a Série B da competição. Cenas de um jogo. Jogadores comemoram. Agora, Ipiranga indo lá para Alagoas, o Ipiranga indo lá para o Pará. Em jogo, Ipiranga faz gol. O Ipiranga jogando no Rio de Janeiro contra Fluminense, contra Botafogo, Copa do Brasil, jogando contra Figueirense, era difícil de imaginar. Em outro jogo, Ipiranga marca um gol. 100 anos de Ipiranga é uma conquista para o clube, é uma conquista para a comunidade. Significa que o clube teve vitalidade, teve força, teve renovação para conseguir chegar com todo esse período vivo, né? Representando com as suas cores toda uma enorme região. Hoje Ipiranga está entre os 50 maiores clubes do Brasil, tanto do ponto de vista econômico, pelo aquilo que se atrai de investimentos para a cidade, jogadores entram no avião, quanto pela questão da autoestima, porque com certeza quando o Ipiranga vence ou quando venceu ao longo desses 100 anos, nós trouxemos lazer, bem-estar, aquele sentimento de vitória que a gente tem compartilhado quando o nosso clube do coração vence. Um torcedor. Essa medalha que está aqui é do vice-campeonato gaúcho. Mostra a medalha. Nós conquistamos com muita honra, nos orgulhamos muito desse título de vice-campeão e esse foi o maior título que o Ipiranga conquistou ao longo de sua história a nível estadual. Em campo, o Ipiranga é marcado pelo time rival. O Ipiranga faz gol. O primeiro no carro, sonho Adilson do dirige. Ipiranga é que nós estejamos numa Série B logo. Né? Isso muda o patamar do clube, né? Principalmente pelas questões financeiras envolvidas. E não somente o clube, mas também a comunidade. O grande sonho do Adilson como presidente é colocar o Ipiranga numa Série B nacional. O carro segue pela via. Em um monitor, ilustração de um campo de futebol. Jogadores em uma sala de frente para um telão. Saem de um hotel e vão em direção a um ônibus. Hamilton ao microfone. Mãos masculinas amarram o cadarço de uma chuteira. Mão com luvas de goleiro. Jogadores em um vestiário. Imagem religiosa de Jesus Cristo. Abraçados, jogadores rezam. Saem do vestiário e batem nas mãos de outros jogadores. No estádio, Adilson observa o local. Em uma parede, cartaz Camarote Pelé 1040, uma homenagem ao rei. No campo, o jogador Gedeilson reza, o rosto de Adilson de perfil. A tela escurece. Títulos do time. O Ipiranga é campeão estadual de amadores 1950, pentacampeão da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho 1967, 1989, 2008, 2014 e 2019.
campeão do Torneio Internacional de São Gabriel, 2006, bicampeão do Interior Gaúcho, 2009, 2023. Este filme homenageia todos os dirigentes, colaboradores, atletas e torcedores que fizeram e fazem parte destes 100 anos. Direção e roteiro, Patrick Menegaso. Co-roteirista, Cassiano G. Zanella. Diretor de arte, Glauco Paul Getelina. Trilha sonora original, Cláudio Casagrande Filho. Acessibilidade, filmes que voam. Logos, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Produção, Indômita. Apoio, Movie Art 3D. Patrocínio, Comil. Cavalete, Cadeiras Profissionais. Triel HT. Brastelha. WTEC. Perfil Metais. Que Chique Móveis. Realização, Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil. União e Reconstrução.